atualizar aqui. Muito bem. Enquanto nós carregamos aqui os slides, eu quero dar as boas pedir desculpa a inconveniência aí do sinal da internet. Melhorou, pessoal? Bem-vindo, Douglas. Bom dia, Elizabeth, Felipe, Flávia. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Ivanilda. Que bom. Bom dia, João, Júlia e Luciana Silva. Bom dia, Márcia Regina. Bom dia, Maria de Fátima. Bom dia, Bom dia, Mariana. Bom dia, Marta. Bom dia, Márcia Fidêncio. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Priscila. Bom dia, Sandra. Teste de microfone. Bom dia, Sandra. Bom dia, Schneid. Bom dia, Silvia. Bom dia, Soraya. Bom dia, Wagner. Bom dia, Vânia. Que o som tá bom, a imagem consegue me ver. Enquanto carrega o arquivo, pessoal, desses slides, eu quero agradecer a sua gentileza de permitir que eu entre na sua residência, né, na intimidade do seu lar, na sua vida, nesse sábado. E a intenção, nesta segunda webconferência, que já está sendo gravada e que vai ser disponibilizada também para você, como a primeira da semana passada, é que você consiga aí visualizar tudo. Eu vou compartilhar agora os slides. E não apenas se prepare para a prova. É claro, eu não vou ser falso moralista, né? A prova é importante, né? Mas eu quero que você faça mais do que isso, que você consiga entender a matéria e aplicá-la na sua vida. Deixa eu perguntar uma coisinha aqui para vocês, para os 31 integrantes. Você consegue visualizar, pessoal? Aqui, Wagner, Silvia, Nádia, Solane, legal, Maria, Gabi, Flávia, Natália. Obrigado. Então, deixa eu passar algumas informações para vocês. E quem não assistiu ou não teve semana passada, a conferência foi gravada. Você vai ter hoje, meio-dia, já disponível. E eu vou colocar também o material no meu canal de YouTube. Tá? Então, repetindo que o sinal está cortando, né? Essa webconferência e a webconferência da semana passada, eu vou disponibilizar na plataforma, no AVA, né, da Ítalo, no ambiente virtual, e também no meu canal do YouTube. Vai estar disponível. Ou um ou outro você pode perfeitamente assistir. No canal do YouTube tem uma pequena vantagem. Você, além de assistir a aula, né, sem interrupção, né, o streaming lá é mais rápido, você pode se inscrever no meu canal, porque eu falo sobre outros temas, outros assuntos do seu curso. Então, se de repente você precisa de uma aula da matéria X, Y ou Z, ou quer conhecer assuntos novos, clicando lá, é só conteúdo digitais na área de educação. Então, você dá uma novidade, você tem aula disponível lá para você. Então, você se inscreve lá e recebe. E também, eu fiz 10 podcasts para vocês, alguns já sabem, outros não. Podcast é um áudio... arquivo. Podcast é um arquivo em áudio que você pode ouvir no smartphone, onde e quando você quiser. Alguns de vocês ouviram e me deram uma devolutiva muito positiva, que foi legal, que está bem focado, tem a musiquinha, você pode ouvir em qualquer lugar e entender e recapitulando a matéria. Tá? Então, lá também estará disponível para vocês. Tá? Eu tratei com
vocês dos temas 1, 2, 3, 4 e 5. Isso. E hoje nós vamos tratar dos temas aqui, deixa eu só voltar, o tema 6, o tema, perdão, 1, 2, 3, 4 e 5, na semana passada, né? Só me corrijam, por gentileza. 7, 6, 7, 8, 9 e 10. Ah, perfeito. Perfeito, então. Ah, exato, corrijo. Ainda bem que vocês me ajudaram, porque, olha, hoje nós vamos falar do tema 4 até o tema 10. Vamos falar sobre todos os temas. Por isso que eu coloquei aqui 4, 5, 6, 7, 8. Tem. Esse material que já está pronto, pessoal, lá nesse endereço, lá no Anchor, que é esse, quando você entra lá para ver os podcasts, olha aqui, ó, já tem até a aula 10. Então, nesse endereço aqui, que eu passei para vocês, livro do conhecimento, tem os 10 podcasts que você já pode ouvir hoje mesmo, tá bom? Então, esse é o do endereço lá. Vamos começar, então, a aula 4, né? Semana passada foi a 1, 2 e 3. De novo o endereço, querida? Claro, claro, claro. Tá aqui, ó. Aqui, ó. É esse endereço, Eliane. E também vou colocar aqui nos slides o endereço lá no YouTube. Maria, a ferramenta externa não conta pontos, não. Não conta. É só exercício mesmo de fixação. O que conta pontos é o fórum e os TEAs. Tá? YouTube. No YouTube, é esse mesmo aqui para vocês. Luiz F. de Felipe M. de Mata Ramos. Meu nome, Luiz F. M. Ramos. Tá bom? Vamos mais no finalzinho da nossa conversa, eu vou explicar sobre a prova, o que precisa ver, o que você precisa entender, vou dar algumas dicas, sim, para a prova, e abro para os colegas que assistem a essa aula fazer perguntas, tá bom? Então, os temas são esses: movimentos sociais, teorias sociológicas, interação e estrutura social, tema 7, grupos de organizações, tema 8, por uma sociologia crítica da educação, 9, sociologia construtivista e 10, sociologia da educação. Tá? Então, nós vamos agora falar sobre o tema 4, que trata dos movimentos sociais. Muito bem. Se eu verificar na mensagem de vocês que está falhando ou está sem áudio, eu vou fazer isso. Ó. Vou pedir um tempo, que é para te avisar que eu sei que está falhando e que eu vou reiniciar. Tá? Aí eu paro de explicar, quando fizer assim, você não perde nada e eu recarrego a sessão. Combinado? Beleza. Joia. Bom, eu comentei com vocês na semana passada que a sociologia é o estudo das relações que o ser humano estabelece, que as pessoas estabelecem com o mundo. Né? São relações de você para com as outras pessoas, para com a sociedade, com a família, com a escola, com a igreja, com o trabalho. E, em função disso, há uma necessidade da gente não entrar no senso comum. Ah, vamos acabar com a violência, pega todos os marginais, põe no paredão e metralha. Quer dizer, a gente não resolve o problema da violência de fato, a gente aumenta a violência. Então, a sociologia, criada, pensada por Augusto Comte, lá no século XIX, é uma ciência social, né, baseada no positivismo, e ela evolui, ela trata de alguns temas que nós vimos nas aulas 1, 2 e 3. Nessa unidade 4, nós vamos estudar os movimentos sociais. E você já me faz essa pergunta, mas Luiz, o que é movimento, né? O que é mobilidade? Movimento ou mobilidade é a capacidade
peço para você dar uma olhadinha aí no slide, em que as pessoas têm de se movimentarem, de se relacionarem e se movimentarem em busca de um ideal. Então, quando você tem um grupo de pessoas, por exemplo, um sindicato, por exemplo, uma ONG, por exemplo, um grupo de pessoas e fiéis da igreja, por exemplo, membros da sociedade amigos de bairro. Todos esses exemplos são exemplos de instituições, de movimentos, que vão reivindicar junto ao poder público, ou junto ao poder privado, junto ao Estado, junto ao governo, junto à prefeitura, melhorias, interesses que sejam para aquele grupo. Né? Então, o grupo dos sindicalizados da área têxtil está fazendo um movimento de conscientização no combate ao coronavírus. Veja, um movimento de conscientização, né, que pode ser muito variado, pode ser muito modificado, pode ser muito enriquecido por várias iniciativas. O que eu fiz para te facilitar o entendimento? Observe que eu coloquei um quadro que não é de minha autoria, é lá da saga. Se você entrar na unidade 4 depois, você vai ver esse mesmo quadro que eu quero te explicar, até para te facilitar a vida. Até 1970, galera, deixa eu colocar aqui o ponteiro, até 1970, os movimentos sociais eram considerados mais tradicionais. Por quê? As reivindicações que essas pessoas faziam, né, eram mais por melhorias material ou materiais, na alimentação, no uso da presença de banheiro no local de trabalho, melhor infraestrutura para se trabalhar, era mais no aspecto material. As demandas eram mais locais. Eu fazia um movimento para melhorar a rua do meu bairro. Eu fazia um movimento para melhorar o acesso ao portão da minha escola. Eu fazia um movimento mais, também naquela época, até período de 1970, no século XX, para haver uma melhor distribuição econômica, participação do lucro, aumento salarial. Esses problemas foram resolvidos, pessoal? Não, ainda muitos continuam. A sociedade mudou, né? De 1970 para 2020, são 50 anos, mais ou menos. São 50 anos. Olha que interessante. Então, mudam também as demandas. Por exemplo, você vai ter aqui à sua direita novos movimentos sociais que vão se dedicar a outras reivindicações. Por exemplo, a questão da identidade e a valorização da pessoa e do indivíduo e do cidadão. As demandas agora não são mais locais, aqui ó, à esquerda e aqui à direita. São mais globais. Por exemplo, a qualidade do ar, a qualidade da água. Isso é uma demanda global. A pandemia, por exemplo, que estamos enfrentando, é uma demanda global. E as pessoas buscam agora, os movimentos sociais buscam mais um reconhecimento. Você vê que tem sempre representações de pessoas, de ideias, de partidos, de opções de gênero, de ideologias, né, que querem se sentir mais reconhecidas no movimento em que elas fazem parte. Né? Por exemplo, Médicos Sem Fronteiras, né? Eles buscam esse reconhecimento junto à sociedade. Então você vai perceber que tanto no passado quanto no futuro, como que a sociedade vai resolver os seus problemas? Na unidade 4. Primeiro, os movimentos sociais que as pessoas iniciam, mantêm e se desenvolvem. Né? É bem aquela ideia, juntos somos mais fortes. Né? Juntos somos mais fortes. Então, claro para vocês, eu fui muito rápido, pessoal. Alguma dúvida? Você prefere que eu já passe para a unidade 5? Bom dia, Diogo, seja bem-vindo. Está cortando? Está de boa? Bárbara e a Nádia me deu ok, a Flávia também. Será que os 31 concordam? Mariana, Wagner, Sulamita. Então, estou entendendo que a coisa está indo. Boa, boa. Vamos para a unidade 5. Depois você anota e coloca aí. Obrigado, Felipe. Ivânia. E aí a gente conversa. Não tem problema, não. Cortou um pouco, mas deu para compreender, Maria Marins. Obrigado, querida.
A unidade 5 vai apresentar, né, eu comentei rapidamente semana passada, um pouquinho, 3 sociólogos, Emily Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Já quero te tranquilizar. Não precisa decorar, se preocupar com data de nascimento e morte. Fica tranquila, fica tranquilo. Eu só coloquei aqui para você ter uma ideia da época em que cada um deles viveu. Olha, Durkheim, 1858, metade do século XIX. Weber, 1864, contemporâneo, metade do século XIX. Marx, um pouquinho mais velho, começo do século XIX, 1818, mas os 3 são do século XIX. Eles são muito recentes. Os problemas que eles trataram envolvem os dias de hoje, a sociedade de hoje também. Durkheim morreu no final da Primeira Guerra Mundial, 1917. Weber, 3 anos depois, 20, e Marx um pouco antes, né, 1883. E os 3, o mais importante do que as datas, pessoal, é você entender aqui, ó, as teorias sociológicas apresentadas. Esse infográfico eu peguei lá para te explicar. O que significa teoria sociológica, pessoal? É como a sociedade funciona. Marx, Weber e Durkheim, como sociólogos, cada um via o funcionamento da sociedade de uma determinada maneira. E os livros que eles escreveram, as ideias que eles desenvolveram, partem dessa visão que eles têm. Então, Durkheim vai ter uma visão funcionalista, que está aqui em azul, que eu vou te explicar agora. O Weber, né, fala da abordagem interacionista, que está aqui em vinho e em vermelho. E em verde está Marx, que vai desenvolver a teoria, a visão do conflito ou conflitiva, que eu vou explicar agora para vocês. E aí eu já vou te responder uma pergunta que talvez você me faça. Luiz, qual que é a teoria sociológica mais correta? Todas. Qual que é a mais absurda? Nenhuma. Então, não é, galera, isso que é importante que você entenda, que uma é mais certa que a outra. Não, são visões diferentes, são maneiras de interpretar o mundo e a sociedade. É claro, eu imagino que você vai se identificar com uma ou com outra, ou com as 3, ou com nenhuma. É perfeitamente compreensível, porque cada uma mostra uma visão de mundo e de sociedade. E é claro, se você gosta de Durkheim, ou de Weber, ou de Marx, passada a prova, você me procura, eu indico livros aí para você se aprofundar. Tá bom? Mas é muito legal você depois ver essa unidade 5, essa aula 5 lá, está muito bem montada lá no Saga, e eu falo disso também no podcast. Durkheim, ele desenvolve a ideia, pessoal, de que a sociedade só funciona por meio de normas, por meio de regras, porque se não houver normas, se não houver regras, é uma, com perdão da bandalheira, perdão, é uma zona, perdão pela palavra, é uma confusão total. Então, perceba aqui, as normas sociais, dê uma olhadinha aqui no slide comigo. As normas sociais aqui, essas normas sociais vão influenciar o comportamento e o papel dos indivíduos. Pense um pouquinho em você. Quem é você? Você é o resultado, meu querido, minha querida. Você é o resultado da que a sua família, a escola, a igreja, o Estado, a sociedade determinou para você. Você não faz o que bem entende na cabeça, não. Você pode fazer uma vez ou outra, mas a sua vida, a minha vida, são pautados por normas. São essas normas criadas pela sociedade que vão influenciar o modo das pessoas se comportarem. Sem essas normas, as pessoas se devoram, as pessoas se locupletam. Você vê a dificuldade que temos de conscientizar as pessoas de guardar a quarentena? Quer você seja a favor ou contra, mas veja a importância da conscientização das normas para que isso ocorra. Então, Durkheim é muito atual. Porque o problema continua até hoje, né? Nós temos normas e nem sempre elas conseguem influenciar, determinar o comportamento dos indivíduos. Mas imagine se com elas a situação é essa,
Imagine se não tivéssemos as normas sociais, cada um fizesse o que bem entendesse, não é verdade? Né? Não seriam pessoas livres, seriam libertinas. Max Weber já vai ter uma outra visão da sociedade. Né? Ele vai dizer que mais importante aqui, do que as normas sociais, as leis, as regras, são as relações humanas. Isso que Weber aqui, vai desenvolver uma teoria da sociedade chamada interacionismo, ou seja, as pessoas se interagem primeiro. Essa relação é mais importante do que as normas. As interações dos indivíduos, como você se relaciona com a sua família, com seus amigos, com seus colegas, com os membros da igreja, ou do clube, ou da ONG, ou da empresa, é que vai determinar as normas sociais. Elas são importantes, mas mais importante do que a lei, do que a regra, a norma, são as interações, né? Esse processo, esse contato social. Marx, o terceiro sociólogo aqui, vai nos apresentar uma abordagem de conflito ou conflitiva. Ele vai dizer que essas normas que as classes sociais criam, essas regras, vão oprimir uma outra classe social, né, mais desfavorecida. Né? Os que têm o poder econômico, por exemplo, são capazes de formas de exploração aos que têm menos poder econômico. Né? Weber já vai dizer que a força mais poderosa da sociedade é a cultura. Tá. Mas aí eu vou retomar sobre Marx que cortou. Vocês conseguem me ouvir? Posso retomar Marx? Tá. Marx já vai ter uma outra visão, como eu havia comentado antes. Ele vai ter uma visão afirmando que a economia é a força mais importante na sociedade. Né? Weber vai dizer que a força mais importante na sociedade é a cultura, né? São as relações humanas, culturais. E Durkheim vai dizer que a força mais importante na sociedade é o direito, são as leis, são as normas. Voltando para Marx. Quando ele fala que a força mais importante é a da economia, ele vai dividir a sociedade em duas categorias. Aqueles que têm o poder econômico e aqueles que não têm o poder econômico. E se você olhar no slide, aqui, olha, as normas da classe social criada de quem tem o poder econômico vai oprimir a classe social mais pobre. É o patrão versus o empregado. E cabe a esses empregados fazer esse conflito para modificar as normas que regem aí a sociedade. Então, é muito comum quem se identifica com Marx, né, a luta de classes, é exatamente a classe social oprimida contra a classe social opressora. Sinceramente, você que estuda sociologia da educação, você pode dizer para mim, mas Luiz Felipe, então os são importantes. O conflitismo do Durkheim, do Weber, teoria. O importante é que você entenda as três teorias, tá certo? Ficou claro a unidade 5, pessoal? Então não tem uma certa, as três são importantes. As três, na minha opinião, Nádia, Bárbara, Ivanilda, Alê, todos vocês que me acompanham, Wagner, Fátima, as três se complementam, na minha opinião. Uma é tão importante quanto a outra. Vamos para a unidade 6. Aqui, na unidade 6, né, o tema, pessoal, deixa eu colocar aqui, é interação e estrutura social. Né? E a primeira coisa,
né, que você pergunta o que é interação social? E antes de eu te definir, eu vou te dar um exemplo. O que você está fazendo agora, nesse momento, diante da tela? Mariana, Márcia, Nádia, Nildiane, Felipe, João, o que você está fazendo? A Mariana diz que está interagindo, a Ivanilda está interagindo. Felipe, João, Douglas, Diogo, Fátima estão interagindo. Estão interagindo. Perfeito. Olha que interessante. A interação, Nildiane está fazendo pedagogia, tá certo. Felipe está interagindo. A interação é exatamente o que vocês responderam. É um processo em que as pessoas reagem umas às outras. Inter, em latim, significa entre. Entre, ação. Ação entre você e o mundo. Né? É um conjunto de ações, é um conjunto de reações, né, que nós temos. Por exemplo, essa aula online presencial é uma interação. Né? Quando o Diogo coloca, o Felipe coloca interagindo, está ocorrendo, porque eu leio a mensagem que o Diogo e o Felipe e a Júlia colocaram. Né? Você, na sua casa, me ouve, eu entro na sua mente através da tela do seu notebook ou do seu desktop ou do seu smartphone. Você me ouve e você me vê. Então, há vários tipos de interação que eu coloquei. A amizade, o coleguismo, a solidariedade, mas também, às vezes, uma interação um pouco desagradável. A violência, a agressão. Não é verdade? Então, nessa aula é interessante e é importante que você entenda que na sociedade as pessoas interagem de uma forma positiva ou de uma forma negativa dentro de uma grande estrutura social, que é a vida, que é a própria sociedade. E quando você interage, você cumpre uma série de protocolos, de pilares. Então, deixa eu pegar aqui uma pessoa no grupo, como se a gente tivesse uma sala de aula. Deixa eu perguntar aqui, chamar alguém aqui. Quem eu nunca chamei aqui no grupo? Que quer servir de candidata ou de candidato aqui. Chama eu, professor, chama eu, chama eu. A Luciana. Luciana, tá, pronto, Adriano, por favor. Deixa aqui quem que levantou a mãozinha, só para saber que apagou aqui. Quem que levantou a mão? Levante a mão novamente, por favor, para eu saber quem que levantou a mão. Wagner, qual é o seu papel dentro dessa interação? Você assiste a aula na condição de quem? Qual é o seu status? Inclusive a própria internet, né, a palavra status. Você estuda que curso, Wagner? De Araújo Santos. Então, acho que está tendo um delay aqui. Pense, enquanto ele responde, educação física. Você é professor do curso de educação física, Wagner? Você é o coordenador, está coordenando junto com a professora Daniela Scoss? Ou você cumpre um determinado status, uma determinada posição? Eu, Luiz Felipe, nesse momento, eu falo como seu primo, Nádia, Wagner, eu falo como seu cunhado, Diogo, eu falo, Ivanilda, como seu pai, eu falo na condição de quê para vocês, pessoal? De professor. Né? Então, olha que interessante. Nessa interação que a gente nós cumprimos aqui alguns pilares. Então, por exemplo, o status. Flávia, eu estou como aluna no curso. Você está o quê? Um status. É uma posição que você ocupa nesse grupo. Por exemplo, professor Luiz Felipe, professora Emília, por exemplo, aluna Bárbara, aluna Vânia, nesse momento, nessa interação. Tá? Qual é o papel social? O que é um papel social? Aquilo que as pessoas esperam em relação a você. Deixa eu dar um testemunho muito legal, que foi muito recente, aconteceu há alguns minutos. Eu estava tentando entrar
Eu acho que você consegue visualizar aqui o notebook, ó. Vocês conseguem visualizar, pessoal, o notebook? Esse notebook foi o notebook que eu usei para a webconferência de filosofia da educação, com alguns de vocês, né? E não está entrando, não está entrando. E aí eu estou aqui no desktop, e eu tentando entrar, preocupado, pessoal, aí a Maria de Fátima, um doce, uma gentileza só, mandou mensagem: professor, tá tudo bem, né? Estamos aguardando. Olha que interessante. Aí eu falei: não, eu estou tentando entrar, eu pedi para ela avisar vocês. Olha que interessante. Vocês estavam, corretamente, esperando que eu entrasse para cumprir o meu papel. Havia uma expectativa. Qual é o meu papel social nesse momento? Ensinar, dar a aula de revisão de sociologia. Né? Há uma expectativa em relação ao status meu de professor. Então, coisa curiosa, né? Bem próxima da vida da gente. Esse grupo do qual eu faço parte, o corpo docente dos professores do Uniítalo. Você, o corpo discente, a sua turma em que você está matriculado, é o seu grupo, nessa situação. O que é dentro desse processo? São os que eu crio para uma comunicação. É o Instagram, é o Face, são todas as redes sociais. Mas você pode ter também redes sociais presenciais. Sua roda de amigos, por exemplo, é uma rede social, né? Com quem você tem uma comunicação em comum. E, finalmente, a instituição social. Qual é a instituição em que nós estamos falando? Aqui, ó, a universidade, o Instituto Ítalo-Brasileiro. Então, veja que coisa interessante aqui, ó. Número 1, status, depois social, parte, interação social. Todos eles, né? Você vê que todos. Quanto mais interação você fizer, mais tudo isso se repete. Por exemplo, na sua família, você tem status, papel social, grupo, rede social, instituição social. No trabalho, você tem status, papel social, grupo, rede social, instituição social. Dependendo da interação, você vai ter todos esses itens que fazem com que a sociedade interaja. Ficou claro, pessoal? Legal. Ficou clara a explicação? Vocês querem que eu retome algum ponto? Bárbara, Gabi está dizendo que sim. Nádia. Natália, Nildiane, Priscila, Schneide, Sandra, tudo bem? Andréia, Diogo, Douglas, Felipe, Wagner, Ivanilda, João, beleza? Anitta, Júlia,
Alô, pessoal, vocês me ouvem? Oh, que bom, que bom. Retomando aqui, graças a Deus conseguimos voltar. Que bom. Caiu aqui a conexão. Aí eu avisei, eu estou em alguns grupos da turma de pedagogia, no grupo Pedagogia primeiro e segundo semestre, e aí eu avisei, eu estou tentando voltar. Aí a Júlia falou, eita, prof. Então, graças a Deus, estou voltando aí, felizmente. Coisas da internet. Não vamos perder o sábado por mau humor disso daí, não, imagine. Posso prosseguir, pessoal? Aula unidade 7, vocês conseguem visualizar? Eu mudei aqui de equipamento. Beleza. Vamos lá. Quando nós falamos aqui de grupos de sociedade, olha que interessante, né? Há momentos da sua vida que você gosta de ficar mais sozinha, mais sozinho. Há situações na vida que a gente quer ficar no nosso canto, mas passada essa fase, já nasce aquela necessidade de você estar interagindo com as pessoas, né? A se relacionar com elas. Por quê? Porque a sociologia explica que nós somos seres de relações sociais. Nós nos identificamos com os nossos grupos. Quantos grupos, meninas, rapazes, você já não participa? Seja na internet, sejam pessoas fisicamente próximas a você. Mesmo agora, na pandemia, né, que a gente fica mais com a família, mas em condições normais, às vezes durante o dia nós falamos com vários grupos. Se vai ficar como grupos, melhorou, pessoal? Melhorou agora, pessoal? Solanita, Sandra, voltou, né, Fátima, Maria? Obrigado. Então, vamos pensar o teu processo. Eu não exemplo, você já vai ser o próprio exemplo. Nos grupos, as relações, não só agora no período da pandemia, no trabalho, estudo, igreja, escola, amigos, clube. E nós falamos de seres. Só vai ficar como que eles são. Que você nasce. É um grupo. Consegue me compreender agora, pessoal? Melhorou? E agora, pessoal, conseguem me ouvir? Conseguem me compreender? Então, voltando. Eu vou pedir para você analisar o seu relacionamento, a sua vida, como que esses grupos afetam a sua vida e como você faz parte desses grupos. Então, dá uma olhadinha aqui. Quando você fala mais devagar, falha menos. Perfeito, Julia. E eu vou também fechar o meu vídeo para ver se melhora, tá bom? Então, fechando aqui o meu vídeo. Quando nós analisamos o papel dos grupos, você, ao pensar na sua família, nas suas relações, principalmente quando você, digamos, em condições normais, estabelece relações, você e eu participamos desses grupos. Então, te convido
a olhar esses grupos que estão coloridos aqui. Grupo primário, né? É aquele primeiro grupo que você faz parte, você nasce e faz parte, é um grupo pequeno e de forte intimidade. São poucas pessoas e é a sua família. Talvez é o grupo que mais te dê força, que te mais fortaleça. Mas você também, por exemplo, tem um grupo secundário. É um grupo mais formal, em pessoal, por exemplo, os colegas da escola, do trabalho, os colegas do seu relacionamento. Veja, ele é mais formal e você não tem tanta intimidade com seus colegas. Se você pertence, por exemplo, a uma determinada associação, a uma determinada fraternidade ou a uma determinada igreja, você se sente pertencente, ó, endo, significa dentro, interno. Endogrupo é todo grupo ou agrupamento em que você se sente pertencente, incluso. E aí, Felipe, eu frequento a Igreja Católica, eu frequento o núcleo espírita, eu frequento a Igreja Pentecostal, eu frequento a Igreja Batista, eu frequento o ciclo de Umbanda, ou se sente pertencente, eu sei que a igreja, que é um exemplo mais fácil de ser entendido, é o endogrupo. Você se sente pertencente. Se você mora num apartamento ou em condomínio, às vezes você tem que fazer parte de grupos em que você não se sente incluso. Você está lá por outros motivos. É o exogrupo. Você se sente um pouco meio de fora do grupo, mas tem que participar. O exogrupo, eu coloquei aqui como condomínio, você não se sente pertencente. Você tem que ir lá, mas você não se sente pertencente, tá? Eliane, no final da explicação eu passo de novo o endereço, sim, e o endereço está nos slides que eu vou disponibilizar, mas no finalzinho da aula, Eliane, eu coloco sim o endereço do site do blog, dos podcasts e do YouTube, tá bom? Outro grupo que você e eu fazemos parte são o grupo de referências, ou seja, você deve ter pessoas que vão influenciar muito a sua posição, os seus atos. Pode ser a roda de amigos, pode ser parentes mais de confiança. Pense um pouquinho na sua vida. Quem são as pessoas que fazem referência na sua vida, que te dão uma forte influência? Podem ser parentes ou podem ser amigos, viu, gente? Grupos de discussão. Né? Você participa desses grupos para trocar ideias ou experiências. Isso é muito comum nas redes sociais, mas também pode ser grupos de discussão presenciais. Você sai para bater um papo, trocar umas ideias, né? Discutir um assunto com pessoas, seja páginas do Face, seja num determinado local. Você vai discutir ideias. E, finalmente, grupos de coalizão. Grupos com 3 ou mais membros para uma determinada tarefa. A professora do curso de pedagogia, o professor do curso de filosofia ou de música, a professora da educação física ou do teatro, enfim. Do seu curso dá um trabalho e fala, olha, essa atividade é em grupo. E aí vocês se reúnem, vocês vão fazer uma coalizão para cumprir aquela tarefa. Cumprir aquela tarefa, o grupo se desfaz. E aí eu pergunto para todos vocês, olha quantos grupos, né, e as relações que eles estabelecem na vida da gente, né? E durante a semana, durante o mês, todos esses grupos afetam a nossa vida, né? Ou nós afetamos a vida das pessoas. Eu estou tentando falar mais devagar e fechei o áudio, o vídeo. Ficou melhor para vocês, pessoal? A unidade 7? Ah, que bom. Ótimo. Que bom que funcionou. Então vamos para a unidade 8, que trata de uma sociologia crítica da educação. Que bom, Sulamita. Wagner. A gente vai acertando, né? A gente vai acertando aí juntos, caminhando, a gente vai se entendendo. A unidade 8, você vê que eu reproduzi também lá da saga esse infográfico, está muito bem feito, e ele vai explicar para nós aí algumas questões. Deixa eu só ampliar aqui, eu acho que está pequenininho para vocês verem, né? Assim ficou melhor, pessoal? Eu acho que ficou melhor. Aqui, essa
unidade 8 vai falar de uma sociologia crítica da educação. Na verdade, é uma aula que vai questionar o papel da escola na sociedade contemporânea. E para alguns sociólogos, a escola vai ser um local em que vai se reproduzir dentro dela. Obrigado, Maria, pelo link aqui do YouTube que você divulgou, querida. Obrigado mesmo. Alguns sociólogos vão estabelecer e ver na escola uma instituição que não vai transformar a sociedade. Não é um local de transformação social. Alguns críticos, por isso que a aula fala, sociologia crítica, vai dizer que a escola vai reproduzir o sistema de injustiça, o sistema de dominação, o sistema de controle social. Não é? Há quem concorde, há quem não concorde, e de uma certa maneira, só um minutinho que eu vou atualizar. Aqui, só um minutinho, pessoal. Que está falhando aqui. Melhorou, pessoal? Melhorou? Vocês conseguem me ouvir? Posso prosseguir? Então, nessa perspectiva, o que ocorre? Né? Nós vamos ter a escola, pelo que mostra aqui o gráfico, pessoal, deixa eu só aumentar aqui novamente para vocês. Vai ser uma instituição em que essas relações vão ser reproduzidas. Há quem concorde com essa visão, né, e há quem discorde, mas já que a aula trata dessa visão mais crítica, você perceba que você tem aqui vários itens, né, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, em que há alguns itens, por exemplo, no item 6, essa aula fala de uma dominação por meio da violência camuflada e simbólica, que em algumas escolas ocorre aí uma forma de violência muito velada, que o preconceito ainda existe. Né? Aqui, a reprodução da sociedade se dá por meio de uma dominação da direção sobre os professores, dos professores sobre os alunos e dos alunos sobre os funcionários da escola. Como eu falei, pessoal, há quem acredite e defenda essa visão, há outros que pensam que já não se pode pensar mais dessa maneira. Né? Mas, é claro, por uma questão ética, eu preciso explicar a aula, mas você tem toda a autonomia e liberdade para se posicionar a favor ou contra. Nós vamos encontrar agentes que vão transmitir a cultura de uma dominação como algo natural. Por exemplo, o professor que domina o aluno dando uma nota baixa para esse aluno, né? Para que ele obedeça por medo. Né? Essa cultura do domínio. Né? E se o aluno se rebelar contra essa forma de dominação, se ele tentar resistir aqui ao domínio, no item 3, ele acaba sofrendo sanções, que é a advertência, que é a punição, que é a nota baixa, que é a reprovação. Então, vai dizer aqui, na sociedade ocorre mesmo essa reprodução, vai indicar uma certa dominação dos que podem mais e dos que podem menos. Né? Qual seria o papel da escola nessa visão crítica, pessoal? Qual seria? Ela vai reforçar, ela vai reproduzir uma cultura do domínio, né? Ratificando, ou seja, acrescentando, fortalecendo essas desigualdades. Eu não sei, pessoal,
o Adrian fala, né? Por que os alunos estariam acima dos funcionários? Porque, Adriano, eu não sei se é Adrian nome, Adriano ou Adriana, tá? Me desculpe aí. Se puder me falar, Adriano, Adrian ou Adriana. Porque, meu caro, minha cara, o aluno vai ver. Adrian, perfeito, Adrian. O aluno vai exercer sobre o funcionário aquela velha máxima, aquele discurso, né? Meu pai paga imposto, então você, como funcionário público, tem que me obedecer, porque o meu imposto paga o seu salário. Se é uma escola particular, da mesma forma, minha mensalidade paga o seu salário. Então, esses funcionários, o pessoal da limpeza, por exemplo, o pessoal da secretaria, o bedel, muitas vezes acaba nessa visão da aula, viu, Adriano? Acaba sendo alvo da violência que o aluno sofre de cima dos professores, da direção, e é o alvo final sobre o qual o aluno vai exercer também uma certa forma de opressão e de violência. Ficou claro, Adriano? Pessoal? Foi uma pergunta muito interessante, bem pensada. Né? Então, eu não sei, Ivanilda, e quem me ouve, quem me assiste nessa aula, se você, liberando aqui um pouquinho o vídeo, eu não sei se você concorda ou discorda dessa perspectiva. Tá? Liberei aqui, vou compartilhar o vídeo um pouquinho. Eu não sei, né, se você pensa de uma forma ou de uma maneira contrária. Liberei o vídeo. Mas é importante você entender, né, essa visão crítica, concordando ou não, né, ela faz parte aí do processo de formação. Agora, é muito interessante a unidade 9, que vai dar uma visão mais, vamos dizer assim, propositiva para o tema. Se não houver nenhuma pergunta da unidade 8, eu já posso entrar na 9, à disposição de vocês. Ivanilda, ainda existe sim essa realidade, mas a intenção é mudar essa realidade de domínio. Sim, Ivanilda, e o nosso grande propósito, a nossa grande esperança, nós professores de faculdade, é formarmos vocês para que vocês sejam os agentes lá nas escolas de fazerem essa mudança. Né? Esse que é o papel da educação, né, Mariana? Em relação à unidade 8, pessoal, há alguma dúvida ou eu posso prosseguir para a unidade 9? A Flávia e a Nádia deram um ok. Júlia também. Tá? Se houver alguma dúvida, eu vou abrir para vocês depois nas dúvidas. Tá? Você vê aqui na unidade 9, no slide, pessoal, dois nomes de dois psicólogos. Eles não são sociólogos, não. Mas a teoria, tanto do Vygotsky aqui, à minha esquerda, e do Piaget, os dois são psicólogos. Mas a teoria construtivista que eles escreveram, e talvez você já tenha visto e lido e estudado esses autores em outras disciplinas. Né? Eles são estudados nos cursos de licenciatura, principalmente quando se fala no conceito construtivismo. O que quer dizer isso? Não querendo ser repetitivo. Tá? Construtivismo, pessoal, é o processo através do qual, psicologia do desenvolvimento, né, Ivanilda? Em que o conhecimento não vem pronto, ele não vem acabado. Parte do conhecimento nós herdamos, mas muito do conhecimento nós construímos, daí a palavra construtivismo. E Vygotsky com Piaget desenvolvem duas propostas, duas teorias muito, muito interessantes. Então, por exemplo, a Vygotsky falar da teoria sociocultural da aprendizagem. Né? Ele vai defender que o conhecimento surge quando existe uma relação, uma interação entre a criança com outras crianças, né? Da criança com o meio ambiente, e o mais importante para Vygotsky não é o professor, né? É a criança se relacionando com outras crianças iguais a ela, fazendo as mesmas descobertas juntas, e a interação da criança com outros personagens, com outros ambientes. O professor vai ser o mediador
da aprendizagem. Por isso que aparece a palavra aqui, sociocultural. A cultura e a sociedade vão ter um papel mais importante na formação da criança do que apenas o ensino do professor. O ensino do professor é de mediação, né? O mais importante é que a criança se relacione, que criança brinque com criança, que criança estude com criança, que criança interaja com o meio. Uma proposta muito parecida é a teoria do desenvolvimento de Piaget, né? Ele vai falar que, de fato, o professor também é importante, mas vejam aqui no slide, tanto Piaget quanto Vygotsky vai dizer aqui, ó, que o professor é um mediador. Luiz Felipe, o que é mediador? É aquele que se coloca no meio, médio, entre a criança e a sociedade, entre a criança e a experiência. Vygotsky fala da importância do meio, né, e da interação. Piaget vai desenvolver algo muito parecido, teoria que nos ensina no seguinte: a criança vai aprender de acordo com o relacionamento que ela tiver no mundo. Ela vai se relacionar com os objetos que tem no mundo. A criança precisa de estímulo, de coisas, de objetos, de experiências. Ela precisa sair, ela precisa ir no parque, ela precisa escorregar, ela precisa ralar o joelhinho, ela precisa sentir a vida, ela precisa ter um contato corporal com o mundo, com as pessoas, com as coisas, com os objetos. Pais que protegem a criança de tudo, ela não pode isso, não pode aquilo, ela vai ficando uma criança o quê? Quem tem filhos ou trabalha com crianças? Uma criança medrosa. Então, Piaget vai valorizar também o papel do professor, mas vai dizer, olha, esse professor precisa dar oportunidades, experiências. Bom, as duas teorias, Flávia, são ou é a mais importante? As duas. Está travando, pessoal? Está travando, pessoal? Vocês conseguem me ouvir? Ok, teste, microfone. Vocês conseguem me ouvir? Agora sim, legal. Eu dou umas atualizadas aqui e a coisa, e a coisa vai. Ficou clara a diferença? São muito parecidas, viu, pessoal? Vygotsky e Piaget, mas são duas teorias muito ricas, né? Eles são mais ou menos contemporâneos, nasceram no mesmo ano, né? Faleceram em épocas diferentes, Vygotsky bem antes, né? Muito jovem ainda, né? Piaget foi mais longevo, 84 anos, e como foi dito aqui, né? Em psicologia do desenvolvimento, em didática, eles são muito presentes aqui no seu curso. Eu quis colocar a foto deles para ficar uma coisa mais legal. Vamos para a última unidade, pessoal? Eu sei que eu já estourei no tempo, mas peço desculpas, sei que vocês têm um monte de coisa para fazer, né? Alguma dúvida da aula número 9? Posso ir para 10? Só me deem um ok. Perfeito. Obrigado, Mariana, Maria, Júlia, Nádia. Beleza, Márcia e Bárbara. E Vânia. O último tema da nossa aula fala sobre a importância da cultura popular, né? Da cultura em si. Eu até quero aumentar aqui um pouquinho para você, ó. Esse infográfico, vou ampliar para você ver melhor. Fala do que é cultura e da importância da cultura na vida da gente. Em primeiro lugar, rapazes e moças, e você que assiste a essa nossa aula, deixa eu liberar aqui o vídeo, câmera. A universidade, pessoal, não é. Liberei agora o vídeo. A universidade não é o único local onde você obtém cultura. Eu tenho vários parentes que nunca fizeram faculdade e têm uma cultura muito mais ampla, muito mais vasta que a minha. Então, é claro que a universidade, e a Ítalo, por sinal, valoriza muito a cultura, sempre tem eventos culturais, sempre tem atividades. Você que já é aluno veterano da instituição sabe, né, que sempre tem atividades. Você que é calouro, caloura,
começou esse semestre, começa a perceber que a Ítalo está sempre divulgando. Por quê? A cultura é a base da formação de uma pessoa, não só profissional, né? A cultura é definido aqui. Você pode até me perguntar, Luiz, o que é cultura? O que a unidade Saga diz? É o conjunto de costumes, de conhecimentos, de artefatos, de valores, né, que são transmitidos de uma geração para outra. Né? A cultura é o conjunto de fatos, de acontecimentos, mas também de valores. A cultura vem do termo agricultura, né? É o cultivo. É tudo aquilo que nós herdamos, tudo aquilo que nós recebemos da sociedade. Uma pessoa sem cultura não conhece o seu povo, não conhece a sua identidade, não conhece a sua própria sociedade. Cada sociedade de cada país tem a sua cultura. E aí eu perguntaria para vocês, você tem algum amigo, amiga de uma outra nacionalidade, algum colega? Olha que interessante, né? Às vezes a cultura, os hábitos culturais dessa pessoa são completamente diferentes dos seus e dos meus. Por quê? É uma forma de cultivo, né? Uma forma de se viver. Então, eu vou ter vários tipos de cultura. Por exemplo, uma cultura mais clássica. Não sei se eu tenho alguém aqui do curso de música que nos ouve. Mais erudita. É um tipo de cultura. Pintura clássica é um tipo de cultura. Se eu falar, por exemplo, em MPB, música popular brasileira, é um outro tipo de cultura. Né? Aulas que você assiste, né? É uma cultura mais acadêmica, universitária, é um tipo de cultura. Mas a unidade 10 quer te chamar a atenção para esse aqui, ó, cultura popular. E é muito interessante, porque a palavra, eu vou colocar aqui no bate-papo para você, popular vem do latim populum, que significa povo. Então, é a cultura que vem do povo. Por isso que a definição mostra aqui qualquer manifestação que o povo produz e participa. Né? O povo é o autor, não é um escritor clássico, não é um filósofo, não é um sociólogo, não. São manifestações. Por exemplo, eu gosto muito de literatura de cordel. Né? Eu não sou do Nordeste, mas admiro muito a cultura nordestina, é riquíssima. Literatura de cordel, ou então aquelas músicas, os repentistas. Nossa, eu me divirto, eu me divirto. Quer dizer, a pessoa não tem, às vezes, a formação acadêmica, mas tem a formação de convivência, de reunião. Então, de onde surge essa cultura popular? E a aula vai dizer das tradições, dos costumes, né, do povo, que são passados de geração a geração. Não sei se eu tenho alguém que é descendente ascendente, de algum estado nordestino, mas, por exemplo, os repentistas. Quem ensinou o repentista a ser repentista? É uma tradição. Você já ouviu falar ou conhece alguma benzedeira? Quem ensinou a benzedeira a ser benzedeira? A Júlia está falando dos seus pais. Pergunte para eles, Júlia, quem ensinou a benzedeira a ser benzedeira? Vem de família. Né? São trazidos de herança, né? Desse patrimônio. Então, a cultura popular, para você que faz pedagogia, você que faz música, você faz educação física, tradição sulamita, é isso mesmo. Você que faz filosofia, não sei se eu já falei, letras, você que faz uma licenciatura e vai trabalhar na escola pública e privada, com certeza você estará em vários projetos e atividades da escola ou da instituição educacional envolvido com questões e atividades culturais. Né? E de diversas culturas, a popular é uma das mais ricas, uma das mais gostosas e uma das mais bonitas. Né? Com isso, eu encerro a parte de apresentação dos conteúdos. Flávia, então me corrija se eu falei alguma besteira, hein? Por favor, fique à vontade. Dentro do que tinha para apresentar, né, concorrendo com as disciplinas presenciais, eu encerro agora os conteúdos da disciplina de Sociologia da Educação. Como eu falei para vocês, pessoal, é muita coisa, né, em pouco tempo, por isso que eu pensei em gravar
conferências, né? Em Sociologia da Educação são 2 momentos, semana passada e hoje, e os 10 slides, né? Perdão, os 10 podcasts. Esses slides eu vou disponibilizar também para vocês. Eu vou dar, assim, algumas dicas. Wagner, DP adaptação, seria interessante você dar uma olhadinha, né? Vocês, lá no calendário das disciplinas, lá está postado. De cabeça eu não posso te informar, meu querido. Vou falar, assim, sobre a prova e, como eu havia prometido também, além da prova, me abrir para algumas dúvidas que vocês tenham, deixa eu só colocar aqui o endereço lá do podcast, para quem não ainda baixou. Bom, enquanto eu viro aqui os slides, eu vou já orientar vocês. Essa prova não é uma prova decoreba, pessoal, é uma prova de entendimento, né? E por ser prova de entendimento, é necessário que você se prepare para fazer nessa prova. Vocês têm, se eu não me engano, 2 horas para fazer. Então, é claro, pessoal, não vai separar o material, né, na hora da prova. Então, minhas dicas, Ivanilda e todos que me ouvem. Primeiro, você tem 3 fontes para estudar a matéria. Você tem todas as unidades de aprendizagem, né, as aulas lá, textos, exercícios, tudo. Você tem 2 webconferências que eu vou disponibilizar aqui no ambiente virtual e lá no meu endereço, que já foi divulgado, youtube.com. Alguém gentilmente já havia colocado, eu até agradeci, no YouTube, né? Luiz FM Ramos, as aulas estão lá. Aproveite, se inscreva e sempre que tiver novidades, vídeos meus, você vai receber aí de boa. E dê o joinha, o like, que ajuda muito. E também aqui, olha, você pode visualizar, acho que vocês conseguem ver o slide, Anchor.fm, grife do conhecimento, né? Nesse endereço, você vai ter os 10 podcasts disponíveis. Deixa eu virar aqui. Só aqui, já te respondo, Maria. Aqui é o Anchor, que é o do podcast, e o outro é o do YouTube. Acho que eu não coloquei aqui, tá? Mas são esses aqui endereços que eu disponibilizei para vocês. Então, assista às aulas, tá? Em primeiro lugar, assista às aulas, leia o material, tudo direitinho. Depois, veja as gravações e, por fim, ouça os podcasts. Não necessariamente nessa ordem, é uma sugestão, porque aí você consegue fixar aula por aula, tá? Ou você faz tudo de uma vez, pacote, ou você vai dividindo. Texto da aula 1, webconferência da aula 1, podcast da aula 1, e assim sucessivamente, ou de uma forma geral. Tá? Professor, Maria, ontem foi o dia do abraço, essa prova será amigável e social. Filosofia, estou perdido em notas e sem saber sobre prova substitutiva. Depois, se puder me auxiliar, agradeço, já enviei e-mail. Então, Maria, esse processo, sendo online, não passa por mim. Tá? É pela Gislaine, que é a... Deixa eu ver, Gislaine ou Gislene? Deixa eu só dar uma confirmada aqui, é a tutora, né? Só perguntar, verificar aqui. Aí eu já falo direitinho. Quem é é a Gislene, tá? Então, se vocês puderem mandar o e-mail para a Gislene, né, lá na própria disciplina de Filosofia da Educação, nessa aqui de Sociologia da Educação, de Sociologia é o Felipe. Sociologia, só para não confundir, né? Sociologia é o Felipe. Filosofia, eu vou dizer que nós tivemos essa webconferência, né? E eles responderam os e-mails. Se você puder, Maria, mandar para ela reforçar isso, datas, tudo direitinho. Tá bom, gente? Quero pedir desculpas pelo atraso, né? Pela demora aí da nossa conversa, tá?
A Soraya está pedindo, algum colega pode me colocar no grupo da turma de pedagogia, aí vocês podem se acertar. E eu quero dizer que foi uma alegria muito satisfatória, espero ter ajudado um pouquinho vocês, ter dado uma força para vocês, a gente sabe que não está sendo fácil, né? Tanto nas presenciais físicas quanto online, então a intenção foi ajudar, né? Se você gostou, obrigado, Ivanilda. Novamente eu peço para só darem uma devolutiva para os coordenadores, que são meus amigos, eu sou também coordenador, dá uma devolutiva que correu tudo bem, né? Que aí eles ficam menos preocupados com essas duas disciplinas de EAD, né? Sociologia e filosofia. E aí eles podem se concentrar também em outras disciplinas. Não precisa pedir desculpa, não, querida. Obrigado. Se quiser ficar contentes, se puder entrar lá nos meus canais, no YouTube, no endereço, fazer a sua inscrição, vou ficar muito feliz. Tem a minha página do Facebook também, Luiz Felipe Mata Ramos, tem a página oficial, que é a minha página que eu posto sempre coisas lá, né? Tem o meu site, o luisfelipe.com, que também está à disposição, tá? E a gente fica à disposição de vocês também. Eu estou vendo algumas perguntas que a Flávia fez. Uma criança faz uma pergunta aos seus pais e esse tira suas dúvidas através de vídeos obtidos na internet. Podemos dizer que é uma interação social, Flávia? Sim, é uma forma de interação social virtual, mas Tá certo sim, Flávia? Eu não quero deixar vocês sem responder nada. Obrigado, Maria. O que eu puder ajudar também, fico à disposição. Eliane, nós respondemos. Perfeito. Obrigado, Schneide. Obrigado muito. Que bom, muitas mensagens legais, legais, legais. Obrigado, Eliane. E eu quero registrar aqui os meus agradecimentos, alguns já saíram, mas antes de encerrar, o meu abraço carinhoso, cuidem da sua família, fiquem com Deus. Um abraço carinhoso, beijão para o Diogo, Douglas, para a Eliane, para a Elizabeth, para a Flávia, para a Ivanilda. Um abração, João, Júlia, Márcia Regina, também Maria de Fátima, Maria Marins, Mariana, um abraço, Marta, um abraço, Natália, um abraço para a Silvia, para a Sulamita, para a Vânia e para você que nos acompanhou aqui nessa aula, nessa super web conferência. Graças a Deus e à sua paciência, deu tudo certo, né? Conseguimos chegar aí ao final, né? Combatemos o bom combate. Boas provas, fiquem com Deus e recebam meu abraço carinhoso. Vocês têm aí os meus contatos e vamos em frente, não desista. Pense na sua capacidade de resolver e superar os seus desafios, tá bom? Um grande abraço, interrompendo agora a ação. Tchau, tchau.